E o clássico Atletiba deste domingo é o assunto de agora aqui no De Olho no Jogo. Como chega o Atlético? Como chega o Coritiba? Quais são as principais armas da equipe do técnico Paulo Turra e quais riscos o time comandado por Antônio Carlos Zago representam para o jogo de amanhã na Arena da Baixada no clássico deste domingo pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro? Tudo isso a partir de agora aqui no De Olho no Jogo. Conteúdo começando com o pedido de sempre, para você, por favor, se inscrever aqui no canal, ajudar o De Olho no Jogo a seguir em crescimento dentro do YouTube. Passamos da meta de 8 mil inscritos, fizemos já sorteio numa camisa do Atlético, do Coxa ou do Paraná Clube, Rodrigo foi o ganhador, já estou com a camisa, Rodrigo vai retirar segunda-feira comigo para a entrega aí do prêmio da live dos 8 mil inscritos aqui no canal De Olho no Jogo. A nova meta, 10 mil inscritos ainda durante o Campeonato Brasileiro. Chegando a esse objetivo, aí faremos um sorteio diferente. Uma camisa do Atlético, uma do Coxa e uma do Paraná Clube, uma de cada time que a gente fala aqui, que a gente trabalha aqui no De Olho no Jogo. Então, conto com a sua colaboração, ajude o De Olho no Jogo a chegar a mais esse objetivo para poder fazer esse prêmio aí a vocês, poder dar essa entrega aí também para todos vocês que ajudam o canal a seguir em crescimento aqui dentro do YouTube. Pois bem, para falar de Atlético e Coritiba, acho que o primeiro ponto que precisamos trazer aqui é qual que é o provável cenário do jogo. E aí acredito que vai ser unânime, todo mundo vai concordar que o Coritiba deve ficar esperando um pouco mais, um Coritiba mais retraído. Contra o Vasco da Gama no Couto Pereira, por exemplo, o Coritiba apostou num 5-4-1 sem a bola, ou seja, um comportamento ali recuado, esperando o erro do Vasco para atacar. Imaginam esse cenário, esse posicionamento do Coxa diante da equipe do Atlético. Com uma grande dúvida, a questão do bloco da marcação. Contra o Vasco, foi um bloco médio. Coritiba deixava os zagueiros do Vasco da Gama trabalhar a bola, pressionava os volantes. Ali era o gatilho para o Coritiba subir a marcação para tentar roubar a bola, contra-atacar em velocidade, fazer os seus ataques rápidos ali com bastante velocidade. Contra o São Paulo, que na minha visão foi o melhor jogo do Coxa sob o comando do Zago, essa marcação já foi mais adiantada. Então, vamos precisar esperar para ver qual que vai ser essa altura aí do bloco do Coritiba. Mas acredito que vai ser um Coxa num 5-4-1, num bloco médio, e aí vamos ver se vai subir essa pressão nos zagueiros ou se vai esperar ao chegar nos volantes, nos meio-campistas, para ser o gatilho para tentar pressionar. Mas se o Coritiba vai estar num 5-4-1, quem vai ter o papel, vai ter a tarefa de encontrar espaços, de buscar soluções, é a equipe atleticana. Sendo o Atlético a equipe que vai ficar mais com a bola, imagina um cenário para o Furacão bem mais próximo do segundo tempo contra o Internacional do que aquele primeiro tempo. Um jogo bem diferente do que foi contra o Flamengo, quando era a equipe carioca com a bola, o Atlético tentando reagir. Contra o Inter, o segundo tempo, o Furacão foi o time que ficou com a bola. Por isso que estou apostando em um cenário parecido com esse do segundo tempo de Atlético Internacional, com o Furacão tendo jogadas ofensivas ali, buscando ter jogadas ofensivas pelos dois lados do campo, acionando muito esses homens ali que jogam na entrelinhas. Esse é um dos problemas do Coritiba, a marcação entre zaga e meio campo, e o Atlético tem jogadores muito capacitados para explorar isso. Christian, Alex Santana, os dois disputam a posição ali pelos relatos ali da Monique Vilela, do Robson De Lázari, dos setoristas da equipe do Atlético Paranaense. Esses jogadores, quem jogar ali nessa posição mais adiantada do meio campo do Atlético, será uma peça importante, porque o Coritiba tem dificuldade para controlar esse espaço entre linha, né, entre zaga e meio campo, e esses homens de frente, esses homens desse setor no Atlético, têm capacidade de finalização de média a longa distância. O Christian fez o gol da entrada da área, né, contra a equipe do Internacional. O Christian é um jogador que vem marcando um número importante aí de gols, seja pisando na área ou arrematando de média a longa distância, e o Alex Santana a mesma coisa. Alex Santana também é um atleta com muita capacidade de infiltração, de fazer esse movimento, né, de aparecer na área adversária, fez 2 gols assim contra a equipe do CRB, mas também com poderio desse arremate de média a longa distância. Esse aí que a gente acabou de ver, o gol do Christian contra a equipe do Internacional. Então, essa para mim é a principal arma do Atlético.
E aí no sistema ofensivo do Furacão, a gente tem Terans pela direita, Vitor Roque centralizado, Christian ou Alex Santana para ser esse jogador ali do meio campo mais adiantado, e uma dúvida na esquerda, né? Canóbio, Pablo ou Thiago Andrade. Por preferência, eu gosto mais do Pablo, só que para esse jogo eu acredito que o Canóbio tem a característica mais recomendada. Por quê? Coritiba, quando faz esse 5-4-1, ele, quando recupera a bola para fazer os seus contra-ataques em velocidade, pelo lado direito, o jogador que entrega essa velocidade é o Natanael. Então, o Canóbio é um atleta que tem capacidade para acompanhar o Natanael quando o lateral direito, coxa branca, se lançar para o ataque. Canóbio, esse para mim é o ponto forte do Canóbio, né? Esse papel tático, essa contribuição, a recomposição. E o Canóbio tem força física suficiente para também causar algum tipo de transtorno nas costas do lateral direito do Coritiba. Então, para mim, esse ponto aí, o jogo, essa característica do jogo, quem melhor preenche é o Canóbio dessa vez. Tenho ainda meu pé atrás com a parte técnica do Canóbio, mas como fez um bom jogo diante do Internacional, na minha visão, é a hora de dar moral para ele. Pega, aproveita aí que fez uma boa partida para ver se deslancha. A característica do jogo, na minha visão, preenche melhor pelo Canóbio. E outro ponto que eu considero importante, que o Canóbio entrega mais do que o Pablo, Thiago Andrade, para essa partida, para mim é um jogo para o Atlético apostar na marcação alta, na marcação adiantada. A saída de bola do Coritiba passa muito pelo Bruno Viana. E o Bruno Viana, nesse último jogo contra o Vasco da Gama, foi o zagueiro pelo lado direito defensivo do Coxa. O Bruno Viana é canhoto. Ele é um jogador com certa técnica, arrisca bastante na saída de bola, passa muito por ele, é o jogador mais influente e jogando pelo lado direito ele leva um tempo para se adaptar, para fazer ali os seus ajustes necessários. Então, Canóbio e Vitor Roque por ali podem tirar proveito, podem dificultar a saída de bola do Coritiba. O Atlético pode conseguir sim, forçando o erro do Bruno Viana, tirar algum benefício, levar perigo contra a meta do goleiro Gabriel. Do lado do Coritiba, já citei aqui essa questão do posicionamento, né? Vejo o Coritiba apostando aí num 5-4-1 para fechar os espaços. E aí, para mim, qual que tem que ser o grande ponto da equipe do Coritiba? O Atlético, citei aí, né, o segundo tempo contra a equipe do Internacional como referência para ser o ponto de partida para a equipe atleticana. Só que nos jogos contra Libertad e o primeiro tempo contra o Internacional, primeiro tempo contra Libertad e primeiro tempo contra o Internacional, o Atlético demonstrou muita, mas muita dificuldade na transição defensiva. A gente vou colocar aqui alguns lances do jogo contra o Inter. Quando o Internacional colocava essa bola em profundidade, seja por dentro ou pelo lado do campo, o Atlético tinha dificuldade para acompanhar. O Coritiba jogando nesse 5-4-1 num bloco médio ou um bloco mais alto, acredito que vai ser um bloco médio mais parecido com o que foi o jogo contra o Vasco da Gama, mas faça essa ponderação, né? O melhor jogo do Coxa com o Zago foi com a linha mais adiantada, tentando pressionar mais a saída de bola adversária, mas quando o Coritiba conseguir colocar essa bola em profundidade para os seus homens de frente, o Atlético pode se complicar. Então o Atlético tem que ficar esperto com isso. E aí, para mim, a grande dúvida que a gente tem a respeito do sistema ofensivo do Coritiba, Aleph Manga está fora. Manga aí está envolvido, né, na questão da denúncia, né, da operação penalidade máxima, está citado, foi acionado, já foi convocado, né, para depor, está fora do Clássico Atletiba. Contra o Vasco, Manga já não jogou. O Coritiba apostou nesse 5-4-1 no bloco médio para tentar sair em velocidade. Para mim, faltou velocidade para o Coxa. Para mim, o ataque ele tinha o Bosquilha pela direita, Robson pela esquerda, faltou um pouco de velocidade para a equipe do Coritiba. Por isso, acredito que se o Antônio Carlos Zago coloca um Caio César na vaga do Robson, vai aumentar a velocidade, vai aumentar o poderio do contra-ataque do Coritiba e até mesmo a questão da lucidez, né? Caio César e Bosquilha são jogadores mais lúcidos do que, por exemplo, um Robson e Potker. Então, acredito que ele dando continuidade aí ao Bosquilha, que acredito que vai ter, ele quer melhorar bastante esse jogo por dentro do Coritiba. Bosquilha arrisca remates de média e longa distância. O Caio é o jogador que pode dar a contribuição na velocidade e além de um passe ali
para o Zé Roberto. O Zé Roberto não fez um bom jogo contra o Vasco, mas esse é um outro ponto. Já vou colocando aqui as imagens de Coritiba e Vasco da Gama. A gente pode ver, o Coxa esperou muito o Vasco. O Vasco foi a equipe que ficou com a bola, Coritiba tentava contra-atacar. Se o Coritiba conseguir encaixar esse contra-ataque, pode levar perigo contra o Atlético, que tem dificuldade na transição defensiva. O ponto, para mim, falta velocidade aos homens de frente do Coritiba, ao menos naqueles que foram escalados para enfrentar a equipe do Vasco da Gama. Por isso que estou apontando aqui. Sem Aleph Manga, Coritiba perde no poderio de definição, perde em velocidade. Caio César é o cara que eu acho que pode entregar, pode amenizar um pouco essa dor. Por isso, Caio César na vaga do Robson considero bem recomendável. O Robson contribui mais taticamente que o Caio? Sim, mas tem um outro ponto, né? Tem a questão do contra-ataque. Coritiba não pode ficar só se defendendo na Arena da Baixada, senão na base do volume pode acabar sendo engolido pelo time atleticano. E aí outro ponto que acredito que o Coritiba vai ter um acréscimo em relação ao jogo contra o Vasco da Gama, a entrada do Jamerson, porque contra o Vasco, o Coritiba tinha, como que o Coritiba buscava atacar? Natanael pela direita, já citei aqui a questão do Canóbio, e o Robson pela esquerda. Como o Jamerson voltando, o Jamerson, jogador de muita força física, vai entregar essa velocidade, esse poderio também pelo lado esquerdo. Até por isso, tendo Natanael e Jamerson, veja a necessidade do Coritiba ter o jogo fluindo por dentro. Por isso, reforço ainda mais Caio César na vaga do Bosquilha. Sei que na vaga do Robson, perdão. Sei que muita gente está pensando aí já, pô, mas o Marcelino Moreno entrou bem contra o Vasco, mas entrou bem num jogo com umas circunstâncias favoráveis, né? Entrou bem num jogo em que o Vasco estava precisando atacar, o Marcelino Moreno com um espaço ali para criar contra-ataques, criar situações. Para se titular no Clássico Atletiba, ainda acho cedo, ainda acho precoce. Melhoraria a parte técnica do ataque do Coritiba, melhoraria a velocidade, mas perderia ali no quesito tático. Então, perder o Robson para colocar o Caio César, acho que compensa um pouco a manutenção do Bosquilha ao invés do Marcelino Moreno. Por isso que estou apostando no ataque do Coritiba com Bosquilha, Caio César e Zé Roberto para o clássico de domingo, com o Marcelino Moreno ficando no banco de reservas. Natanael e Jamerson pelos lados do campo, sendo ali acionados para colocar velocidade no sistema ofensivo alviverde. Se no lado do Atlético se tem a transição defensiva como o maior problema, né, como ponto para o Atlético ficar esperto, como risco, do Coritiba são mais os pontos ali que vejo para o Atlético explorar. Já citei, né, a saída de bola do Coxa, que passa muito pelo Bruno Viana. O Atlético acho que vai forçar bastante o erro do Bruno Viana para tentar tirar benefício. Esse lado direito defensivo do Coritiba, Natanael fez um bom jogo contra o Vasco, mas de novo, a corda estourou nele, né? Foi num erro do Natanael que saiu o gol, então é um ponto que eu acho que o Atlético vai poder bater bastante, explorar bastante. E ainda tem outros dois detalhes, tá? A bola aérea defensiva do Coritiba não tá legal, o Atlético tá marcando muitos gols assim, tem esse espaço, né, entre meio campo e ataque, o Atlético tem muita capacidade com o Christian Alex Santana de entregar infiltração, penetração na zaga adversária, então vejo o Coritiba tendo que se virar para controlar um pouco essa ação. E aí o outro aspecto que vejo é o Coritiba não vai poder se dar o luxo de perder oportunidades. Contra São Paulo e Vasco, o Coxa encaixou contra-ataques, não foi uma chuva de contra-ataques, mas sim encaixou, desperdiçou todos. Contra o Atlético, o Coritiba não vai poder se dar o luxo, vai ter que guardar a oportunidade que criar. Acho que esse é um resumo deste momento aí de Atlético e Coritiba, Clássico Atletiba, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Eu sei que vocês estão perguntando, pô, mas quem é o favorito? Vou responder isso citando KTO.com, a melhor casa de apostas do Brasil. Entre lá, faça o seu registro, use o cupom de olho, tudo junto, tudo maiúsculo, você ganha 20% de bônus para brincar no Clássico Atletiba e também em todo o Campeonato Brasileiro e competições internacionais. Para o Clássico de amanhã, KTO.com está a seguinte cotação: 1,61 para 1 para a vitória do Atlético, 5,75 para a vitória do Coritiba. Ou seja, na visão dos apostadores, na visão da casa de aposta, o Atlético aí bem favorito para o Clássico Atletiba. Aí vou ser direto aqui com vocês, vou ser sincero, concordo. Vejo um favoritismo bem grande para a equipe atleticana, está no G4 do Campeonato Brasileiro, vivo na Copa do Brasil, vivo na Libertadores da América, atual campeão paranaense invicto. Coritiba, péssimo desempenho como visitante historicamente no Brasileiro, não vem fazendo bons jogos, jejum de 11 jogos sem vencer
e tendo a responsabilidade de virar essa página justamente no Clássico Atletiba, justamente na casa do rival. Quer dizer que já acabou? Atlético já venceu o Clássico Atletiba? É óbvio, vocês sabem que não. Clássico Atletiba, as coisas dão sim uma nivelada, mas não vou negar, Atlético bem favorito para o confronto deste domingo. Mas agora quero saber de vocês. Concordam comigo? O Atlético é favorito? Esses são os principais trunfos do Atlético? Essa questão da infiltração desse jogador mais avançado no meio-campo, esses arremates de média e longa distância. É um jogo para o Canóbio, vale aproveitar a empolgação do Canóbio do bom jogo contra a equipe do Internacional, ou muita calma nessa hora, mantém Pablo e Vitor Roque juntos, quer ver Thiago Andrade por ali? Comente livremente aqui na caixa de comentários e também a respeito do Coritiba. Imagina o Coritiba marcando num bloco médio mais uma vez, ou adiantando essa marcação, ou baixando ainda mais as suas linhas? Caio César tem que ser titular na equipe Coxa Branca? Concordam que deixa Marcelino Moreno no banco mais uma vez para apostar no Bosquilha? Quais são os principais caminhos do Coxa para sair vitorioso? Comentem livremente, deixem o like aqui no conteúdo, é muito importante para o De Olho no Jogo seguir em crescimento dentro do YouTube. Neste domingo, colocarei ainda à noite conteúdo sobre o Clássico Atletiba na Arena da Baixada. Segunda-feira, 8 horas da noite, live para repercutir o clássico deste final de semana, o primeiro Clássico Atletiba do Campeonato Brasileiro 2023. Um abraço a todos e até mais.